Vocês compreendem isso, meus amigos? Para vocês, fala para mim aqui nos comentários se para vocês isso aqui é tudo tranquilo de ser entendido. Porque agora, considerando que nós temos aqui esses pormenores, eu vou aqui abrir aqui o próprio Carneleão Web para que nós possamos fazer então uma análise desses itens, tá certo? Antes disso, eu vou até mostrar para vocês aqui um arquivo que eu vou também compartilhar com vocês, que é o do manual de utilização do Carneleão. Eu vou fazer aqui ao vivo, mas esse Carneleão ele possui um manual, onde aqui estão todos os itens, os tópicos, contendo as telas que você utiliza para preencher os dados e valores. E aí, ao utilizar esses dados, esses valores, veja só, né, uma perguntinha aqui da doutora Regiane, o que é o Carneleão Web? Veja só, existe essa obrigação, tá certo? Como você pode perceber aqui, tem até a identificação do próprio programa. O que é esse Carneleão Web? Na verdade, essa obrigação de enviar, de apurar e de enviar o imposto de renda nesse contexto, nesse formato mensal, se dá através da entrega dessa informação, onde antes, até 2020, nós tínhamos o programa do Carneleão, você baixava esse sistema, você preenchia os dados desse sistema, assim como acontece hoje, né, utilizando como analogia o próprio programa do imposto de renda, você baixa o executável e etc. E a partir de 2021, esse programa ele passou a existir dentro do próprio ECAC, certo? Então, a partir do ano de 2021, o Carneleão, que é essa apuração mensal do imposto de renda, passou a ser dentro do próprio ECAC, onde você utiliza aí o acesso ao próprio sistema, usando então esse dispositivo web, que é o que eu vou abrir aqui para que nós possamos verificar juntos, tá bom? Olha só. Deixa eu carregar aqui para vocês. Esse manual, ele também, eu vou estar disponibilizando ele, você encontra esse manual que está aí em tela também no próprio site da Receita Federal. E nisso, ao encontrar também no próprio site, você poderá consultar na nossa área de membros, que ele também vai estar lá disponibilizado para você. Deixa eu abrir aqui para que a gente consiga verificar juntos, tá? E vou mostrar para você como é que funciona o procedimento. Eu vou aqui acessar o ECAC. Muito bem.
Eu estou aqui no site da Receita Federal, né? O Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, no ECAC, como eu disse para vocês. E eu vou vir aqui em Declarações e Demonstrativos. E logo aqui abaixo eu venho em Acessar. Eu venho em Acessar o Carnê-Leão. Certo? Muito bem. Ele vai aqui levar para outra página, né? A página do próprio Carnê-Leão Web. Considere que nós estamos aqui preenchendo os dados do ano de 2021. Aqui eu vou me identificar, tem aqui a parte da identificação do titular, e eu venho aqui na parte dos rendimentos, onde eu vou informar os rendimentos que eu auferi, o valor desses rendimentos e quem foi que efetuou o pagamento desses rendimentos para a minha pessoa. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou clicar aqui em mais rendimento, certo? Vou vir aqui em mais rendimento. Imagina que você realizou um serviço autônomo, recebeu até de uma pessoa jurídica um determinado valor decorrente de uma perícia judicial que você realizou, hoje você está vendo na condição de assistente técnico. Você vai informar aqui, vamos colocar aqui um CNPJ fictício. Bem, está aqui. Você recebeu dessa pessoa jurídica aqui honorários, aí você vai informar o histórico. Honorários periciais. Em trabalho técnico no processo tal. Muito bem. Você recebeu no dia 10 de janeiro, vamos considerar que nós estamos aqui ele está carregando aqui, eu estou no dia 10 de janeiro e recebi os respectivos valores nessa data. Olha só, 10 de janeiro nós recebemos aqui R$5.000 de honorários periciais recebidos de uma pessoa jurídica, mas que não houve nenhum tipo de retenção. Está aqui, trabalho não assalariado, sem vínculo empregatício. Eu recebi esse rendimento, eu vou aqui incluir esse rendimento. Perfeito? Muito bem, eu tive esse rendimento em janeiro. Em fevereiro, eu também tenho um rendimento que eu recebi de uma pessoa física em um trabalho judicial onde eu estava como assistente técnico, onde está aqui no mês de fevereiro, no dia 10 de fevereiro, eu recebi esse honorários, olha só, assistência técnica, honorário de perito extrajudicial, no valor de R$3.500. Em fevereiro, eu tive esse valor. E no mês de março, eu recebi R$4.500 também de honorários periciais. Perfeito? Esses foram os meus rendimentos. Só que eu também, além de ter esses meus rendimentos, eu sou autônomo. Eu tive uma série de pagamentos
que eu fiz, onde esses pagamentos eles podem ser utilizados, o valor desses pagamentos podem ser utilizados para deduzir o que eu tenho de imposto a pagar. Como é isso? Imagina aqui o seguinte, eu vou adicionar aqui um pagamento, ok? Eu tenho um aluguel do escritório que eu paguei no dia 15 de janeiro no valor de R$1.000. Vou incluir aqui esse pagamento. Eu também tenho esse aluguel do escritório que eu paguei também no valor de R$1.000, só que no dia 15 de fevereiro. Eu vou incluir aqui esse pagamento. Perfeito? Muito bem. E aqui eu vou incluir, além disso, olha só, eu tenho aqui despesas. Na forma de material de conservação e limpeza, que eu também tive essa despesa em janeiro. Eu comprei material de conservação e limpeza para o meu escritório no valor de R$250. E também comprei esse mesmo material de conservação e limpeza, nesse mesmo quantitativo, eu tenho notas fiscais, eu consigo comprovar tudo isso em fevereiro, também no valor de R$250. Muito bem, eu tenho uma série de outras despesas que eu incluí aqui, inclusive despesas com combustível, despesas com contribuições obrigatórias à entidade de classe, com material de conservação e limpeza e também IPTU, né? Outros tributos. Então, tudo isso eu vou incluir aqui dentro do Carnê-Leão Web. Perfeito? O que é que acontece quando eu lanço esses meus pagamentos? O próprio sistema disponibilizado pelo Fisco, que é o Carnê-Leão Web, como vocês podem compreender aqui e visualizar, ele gera para mim um demonstrativo, certo? Ele gera para mim um demonstrativo mensal, que nós podemos observar aqui cada um deles, como foi o caso em janeiro, olha só, e como foi o caso também em fevereiro, e no mês mais adiante de março. Nesse cenário, eu consigo visualizar aqui de forma resumida o que eu tenho de rendimentos, as deduções para fins de base de cálculo do tributo, do imposto de renda e o valor do próprio imposto. E eu também posso fazer aqui um demonstrativo anual, onde nesse demonstrativo anual eu vou ter aqui quais foram os meus rendimentos do trabalho não assalariado, quais são as minhas deduções lançadas a partir do livro caixa, como vocês podem observar aqui em janeiro, fevereiro e março. Eu tenho deduções do livro caixa. Algumas dessas deduções refletem no meu cálculo do imposto devido. Outras dessas deduções, outros desses valores do livro caixa não vão impactar a base de cálculo porque não são valores dedutíveis, como é o caso de combustível e outras despesas que não são dedutíveis. Mas eu consigo gerar um livro caixa a partir desses dados que eu preenchi, que eu incluí aqui no meu Carnê-Leão Web, como você pode visualizar agora. Olha só,
Vamos aqui verificar comigo. Está aqui os meus dados. O próprio sistema gerou o livro caixa. Em 10 de janeiro eu tenho esse valor aqui de honorários periciais. Aqui estão as despesas que eu tive. Então eu tenho aqui no livro caixa o que foi recebido pela pessoa física, o que foi recebido de pessoa jurídica, o que é que vai então figurar como sendo parte a ser compensável no livro caixa, o limite, etc. E aqui eu já vejo uma perguntinha muito boa aqui no nosso chat. As despesas devem ser sempre relativas às atividades? Sim, doutor, tudo aquilo que for vinculado ou que você precisar desembolsar para a execução da sua atividade, você deve considerar para o livro caixa, certo? Aqui, como você pode perceber, olha só, eu tenho aqui um honorário decorrente de um trabalho de perícia extrajudicial, mas eu paguei IPTU do escritório, eu paguei o aluguel do próprio escritório, material de conservação e limpeza, e você pode até me perguntar o seguinte, mas e aí, professor, se eu tiver um escritório em casa, como vai funcionar essa nossa apropriação das despesas? Aí você vai ter que fazer uma proporcionalidade daquilo que você usou de recursos, de valores, mesmo você estando em um ambiente comum, você vai ter que fazer uma proporção, certo? Que aí essa proporção, o percentual dessa proporção, ele tende a ser um pouco relativo, tá? Existem algumas linhas que defendem que deve ser utilizado 20%, existem outras linhas de abordagem que possibilitam o uso maior, considerando que você tem como apresentar e comprovar, né, que aquele determinado quantitativo de recursos e valores foram utilizados para a sua atividade autônoma, para a sua atividade laboral. Então você consegue movimentar mais aí esse percentual de alocação desses itens. Então tudo isso vai depender muito de como você pode fazer, de como você consegue utilizar algum elemento para controlar. E, por exemplo, né, eu tenho aqui, minha residência, eu tenho uma internet dedicada ao escritório, eu tenho determinados recursos que são dedicados ao escritório. Então, nesse caso, eu consigo me apropriar totalmente dessas despesas, considerando que eu tenho uma divisão já estabelecida. E aí, o que eu faço no meu livro caixa? Eu pego esses valores das despesas que eu tive, que são estritamente ligadas à minha atividade, ao meu trabalho. Mesmo que eu tenha aqui as minhas atividades envolvidas em uma residência, né? A residência ela é um ambiente comum, onde eu executo o meu trabalho, onde eu trabalho, e naturalmente ela é casa e escritório, né? Ao mesmo tempo que eu consigo fazer essa proporção quando eu tenho aí já eu tenho essas contas, eu tenho essas despesas diretamente alocadas e já registradas no próprio escritório. Perfeito? Então,